Bem, nesse vídeo de hoje eu vou exatamente falar sobre essa questão dessa pandemia, mas vou ressaltar aqui alguns pontos importantes para que a gente possa entender bem o que é que está acontecendo. As informações são abundantes nas redes sociais, na internet, né? E eu procurei fazer uma coletânea dessas principais informações com outras que, obviamente, eu já possuía, para que nós pudéssemos ter um entendimento mais claro do que é que está acontecendo, né? Muito bem, eu já pontuei aqui diversos vídeos meus sobre essa questão do comunismo. Já expliquei que essa ideologia ela é uma ideologia satânica, porque ela advém de pessoas que resolveram se encaminhar, né, por esse lado, né? O Karl Marx e o seu Engels principalmente, assim como diversos outros ideólogos do comunismo, também tinham a sua aproximação com o satanismo. Aqui no Brasil se pretendeu colocar a ideologia comunista como uma tese acadêmica, mas isso é uma escolha nossa, né? Brasil, que não quer dizer que isso seja verdade, né? Muito bem. Expliquei várias vezes também em outros vídeos o que é que simboliza a foice, o martelo, morte, destruição, que aqui no Brasil ganhou muito espaço essa versão oficial de que se trata do simbolizar o trabalhador proletário rural e urbano, nada disso, né? Muito bem. E é claro que, como uma ideologia satânica, o comunismo ele está, obviamente, se opondo a Deus e ao plano de Deus. Então isso é preciso ficar claro, né? Já foi comentado aqui também várias vezes, outras pessoas comentam também, sobre aquilo que a gente passa a chamar da elite globalista, né? É claro que são pessoas que estão no topo do poder mundial, político, econômico, financeiro, e essas pessoas vão estar sempre trabalhando para se manter no poder. E é claro que esse poder que elas têm, esse projeto que elas têm, é um projeto contrário, né, aos planos de Deus, né? E por isso é que elas acreditam que o simples fato de poderem dominar as leis da ciência, por exemplo, é que elas conseguem fazer uma série de se desenvolver sem precisar realmente reconhecer e recorrer a Deus, né? Muito bem. Isso ajuda você a entender um pouco mais as coisas, né? Só uma revisão rápida, né? Muito bem. Então o que nós temos hoje, já há muito tempo, hoje é o modo de falar, né, é uma guerra contra a civilização ocidental, né? Quando os comunistas falam de burgueses, essas coisas, esses jargões, esses conceitos, né, na verdade, como eu já expliquei em outros momentos, eles estão se referindo à sociedade cristã, à sociedade de base cristã. O burguês é fundamentalmente o cristão, né? Aquele explorador, como o Marx e o Engels acusam nas suas obras, na verdade, o cristão. Então, tudo é feito para destruir a civilização de base judaico-cristã. Isso também já foi extensivamente comentado em outros vídeos. Já falei também em outros vídeos, né? Assistam e prestem atenção nos filmes de Hollywood. Eles estão sempre avisando, eles estão sempre dizendo, vai ter um vírus que vai destruir a humanidade. A humanidade vai ser destruída por um vírus, né? Então isso também não é novidade. Preste atenção. Por quê? Porque essa elite globalista ela domina tudo, inclusive a rede de produção de filmes, né? Então os caras estão avisando o que eles vão fazer. A gente aqui não presta atenção, acreditando que é ficção, né? Alguns falam até ficção científica, né, quando se trata de alguns outros temas, né? Mas não, eles estão avisando o que é que eles vão fazer. Eles avisam anteriormente o que é que eles vão fazer.
para que, inclusive, a partir daí, eles possam fazer o que eles já avisaram. Né? Então, essa coisa de que a humanidade vai ser destruída por um vírus, e que os Estados Unidos vai ser destruído por um vírus, isso está sendo muito propagado e há muito tempo. Né? Essa ideia. Muito bem. No caso da China em particular, eu acho até que poucas pessoas sabem, não sei. O Mao Tse Tung tem duas questões importantes para a gente entender. O Mao Tse Tung ele implanta uma ditadura comunista, e que, como toda ditadura comunista, eu também já falei isso em vários outros momentos, é preciso submeter a população. Né? E uma das formas de submeter essa população não é apenas torturando, perseguindo, matando, mas fundamentalmente fazendo passar fome. Olha aí a Venezuela. Né? Porque aí a pessoa se enfraquece e ela se submete. Né? Quando não, também restringe o número de pessoas. Morte, muita morte. Então restringe o número de pessoas e o que sobra fica mais fácil controlar. Eu digo isso para salientar o fato de que essa culinária chinesa, que a gente chama às vezes de culinária exótica, né? Eles não têm essa culinária por acaso. Essa coisa de comer tudo quanto é bicho, comer inseto, ela tem origem exatamente nesse período da grande fome, que calcula-se, já tem livros escritos sobre isso, né? Calcula-se que em 5 ou 6 anos tenham morrido 50 milhões de pessoas. Né? Então, os caras começaram a comer de tudo que aparecia. Tudo que é bicho, tudo que é inseto. E isso foi se tornando uma cultura culinária. E chega até os nossos dias. Eu chamo a atenção disso também por conta de que, né, aparece essa cortina de fumaça, né, de que o vírus poderia ter origem num determinado mercado, né, dadas as condições de higiene, etc, etc. Mas vamos lembrar que os chineses já têm essa culinária há mais de meio século. Né? Aqui no meu humilde entendimento, porque eu não sou especialista em epidemiologia nem em saúde pública, se fosse realmente o problema fosse a culinária chinesa, né? Nesse sentido aí, eu acho que já teria acontecido isso há muito mais tempo. Né? Eu acho que talvez essa culinária e principalmente a falta de higiene em determinados mercados, como vídeos que circularam nas redes sociais, pode ter colaborado, não sei, né? Mas me parece uma cortina de fumaça colocar tudo na conta do pangolim, ou de um tamanduá lá que tinha lá, que ficaram na dúvida, foi o pangolim ou foi o tamanduá. Acho isso meio, né, superficial. Por quê? Vamos lá. Como eu disse antes, poucas pessoas sabem, eu acredito que poucas pessoas sabem, que a bomba atômica chinesa, ela começa a ser desenvolvida já no período de Mao Tse Tung, e Mao Tse Tung pretendia usar essa bomba. Né? Havia um projeto de Mao Tse Tung. Quando ele viu lá a destruição causada por uma bomba atômica no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fez, poxa, o negócio é por aí. Então ele toma aquilo ali como um projeto. Então, qual era o cálculo de Mao Tse Tung, muito rapidamente? Né? Ele achava o seguinte, que naquela época dele, a China tinha algo em torno de 800 milhões de habitantes. Já era o país mais populoso do mundo. E ele achava que, fazendo cálculos pessimistas, ele achava que se ele desenvolvesse uma guerra atômica, vamos lá que morresse metade da população, 400 milhões de chineses, ele, né, ficaria com mais 400 milhões para povoar o resto do mundo e dominar o resto do planeta. Então essa ideia, né, da China dominar o mundo enquanto país comunista, assim como a União Soviética e a Rússia, isso não é novidade. Faz parte do projeto. O projeto comunista é um projeto globalista. Eu já expliquei isso. Né? O que Marx está sendo contra no Manifesto Comunista, né, é contra, digamos, a globalização do capitalismo. Né? Não por acaso ele termina o livro, né, Trabalhadores do Mundo Univos, porque ele acredita num projeto global, só que não dominado pelo capitalismo, mas sim pelo comunismo. Então, o pessoal vai começar a tentar de toda forma, né, tentar destruir o Ocidente. E aí começa a evolução de algumas ideias, que eu vou aqui sintetizar muito. Se você se interessar, pesquisa na internet. Né?
Mas para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou sintetizar, vou dar apenas algumas pautas, né? Então você começa a ter, uma vez que Mao Tse Tung morre antes da bomba atômica se consolidar, né, de terminar, de preparar a bomba atômica na China, esse plano ficou engavetado, né? E aí começa a aparecer, em paralelo a isso inclusive, a ideia de contaminar o Ocidente com o droga, né? Eu sempre falo isso, né? O pessoal fica aí com esses supostos especialistas que a droga é um problema social. É claro que pessoas de baixa renda podem ter mais fragilidade perante esse processo de venda de entorpecentes, né? Mas não são só as pessoas de baixa renda que fazem isso, né? Mas estão mais vulneráveis, digamos assim, a essa tentação. Vamos lá, né? Mas, né, esse projeto é um projeto global, né? Basta você ler o livro Cocaína Vermelha, que eu já recomendei aqui várias vezes, tem um vídeo até sobre isso, onde você vai ver que o Mao Tse Tung, depois apoiado pelo Stalin, ele vai ter a ideia de que vamos encharcar esse mundo ocidental aí de drogas, e sempre os Estados Unidos da América são o alvo principal, porque se você destrói os Estados Unidos, você destrói o mundo ocidental todo, até por questão de ordem econômica e militar, né? Então vamos atacar os Estados Unidos, porque aí a gente destrói tudo, né? A gente vai começar a minar o crescimento dessa população, a gente vai começar a minar o crescimento intelectual desses povos, etc, etc, que são todos esses e muitos outros prejuízos que o tráfico de droga traz. Muito bem. E aí você começa a chegar agora para um cenário mais atual, onde a concepção de guerra ela começa a mudar, né? Ela começa a mudar. E o pessoal sabe que existe algumas doutrinas, alguns teóricos que mostram que não é nem que defendam isso, alguns defendem e outros não, apenas apresentam a questão de que é muito mais interessante para destruir um outro país você destruir com arma biológica, com arma química, do que com bomba atômica ou mesmo uma guerra convencional, como se diz, entre exércitos. Por quê? Porque se percebeu que hoje, dada a sofisticação da infraestrutura de todo e qualquer país, uns mais, outros menos, se você mete bomba lá naquele país, você destrói tudo. Então, se você vier dominar aquele país, você vai ter que ter muito mais recursos para reconstruir aquele país. Ao passo que se você domina aquele país com danos na sua infraestrutura tecnológica, com danos na sua população, você pode vencer essa guerra mantendo toda a infraestrutura intacta. E ao se apoderar daquele país, você aproveita toda essa infraestrutura para reconstruir e dominar esse país. Então é importante que você tenha a observância sobre isso. Além disso, nós temos também a chamada guerra cultural. Isso também já foi imensamente debatido, falando por mim, por diversos outros, né? Sobre que você fala sobre mudança de valores, inversão de valores, né? Então eu tenho que destruir uma sociedade, eu vou destruir essa sociedade também pela sua questão moral. Por quê? Porque é essa moral que conserva esta sociedade. É esta moral que dá força a essa sociedade prosseguir. Se eu destruo esta moral, esta dimensão que conserva a sociedade, a começar pelos mais jovens, porque gerarão uma outra geração já desprovida desses valores morais, eu também descaracterizo essa sociedade, de fato eu destruo essa sociedade, né? Então observe que as guerras hoje, elas são diversas estratégias de guerra adotadas ou ao mesmo tempo, em paralelo uma com a outra, umas com mais ênfase e permanência, outras aqui, um momento aqui, outro ali. Muito bem. Aí vem algumas questões importantes, né? Por que os médicos chineses que começaram a denunciar o problema da epidemia, antes de se tornar uma pandemia, por que esses médicos foram presos?
alguns deles estão como desaparecidos. Né? Por quê? Ora, se a coisa surgiu do pangolim, se a coisa surgiu de um mercado lá, por falta de higiene, etc, etc, né? Não havia nenhum plano estratégico a ser denunciado. Esses médicos foram presos, foram silenciados exatamente porque, mesmo sem saber, mesmo sem querer, não sei, né, se eles tinham conhecimento disso, eles estavam denunciando um plano estratégico, eles estavam denunciando um plano de guerra. É como se eles dissessem ao inimigo, olha, nós vamos lhe atacar dessa forma, se proteja. Então, se os países começassem a fechar a fronteira, por exemplo, tomar medidas de quarentena de população, etc, etc, o objetivo central desse novo modelo de guerra não ia ser alcançado. Né? E aí aparece, evidentemente, né, algumas outras questões. Né? O porquê o silêncio da Organização das Nações Unidas, o porquê o silêncio da Organização Mundial de Saúde, que só depois veio se pronunciar, né, decretando de fato um estado de pandemia mundial. Né? O pessoal pensa que quem manda na ONU são os Estados Unidos. Isso não existe maior engano do que isso. É não conhecer a história da ONU. A ONU, desde o momento em que ela vai se formando, porque ela leva alguns anos para ganhar a estrutura que ela tem hoje, desde o momento que ela vai se formando, na época a União Soviética e a China sempre comandaram a ONU. Né? Deixaram a conta mais pesada das despesas para os Estados Unidos pagarem. Mas o comando, as diretrizes, eram todas feitas, ou a sua maioria, pela União Soviética e pela China. Então é um engano pensar que os Estados Unidos mandam na ONU. Os Estados Unidos financiam a ONU. Né? Mandar é uma outra questão. Né? Muito bem. E aí aparece aquele pessoal formado na Universidade Facebook, né? E tenho acompanhado isso, né? Ah, porque é xenofobia, é preconceito, é não sei o quê. É como eu digo sempre, é uma questão de estudar ou não estudar. Né? Ninguém está falando aqui em o afastamento de pessoas por conta de raça ou simplesmente de origem étnica ou mesmo geográfica. O foco da questão não é esse. É o afastamento das pessoas e até entre os nossos parentes. Né? Eu não devo agora estar convivendo com meus parentes. Eu não devo ir agora na casa de um parente meu. Então não é uma questão de como se diz aí, né, os mais politicamente corretos, que sempre aparecem. Né? Essa galera do politicamente correto não perde tempo. Né? Eles acham isso uma coisa gloriosa. E aí eles começam, não, a xenofobia não. As pessoas precisam se afastar uma das outras. Não adianta ficar em casa e você receber visita. Mesmo até de seus parentes. Isso é uma medida protetiva, não é uma medida discriminatória, como alguns espertalhões gostam de acusar. Isso é uma medida protetiva para se evitar o contágio, reduzir o potencial desse contágio. Não é verdade? Então aí, para fechar, né? Por último, há poucos dias atrás, autoridades chinesas tentaram colocar a culpa, né, nos Estados Unidos. A culpa do vírus foi de Trump. Isso é próprio de todo comunista, todo mundo sabe disso. Né? Você faz e acusa o seu inimigo do que você fez. E uma fala muito interessante também, que sinaliza, né, do Ayatollah Khamenei, a maior autoridade político-religiosa do Irã, que já com o Irã tendo uma epidemia se alastrando com muita força, chegou a dizer, o que causou revolta, inclusive, entre outras altas autoridades do Irã, de que esse vírus era uma bênção. O que é que o Ayatollah quis dizer com esse vírus era uma bênção? Porque com esse vírus, exatamente, poderiam atingir e fragilizar bastante o Ocidente. Como? Destruindo a economia do Ocidente, ou fragilizando bastante. Todos esses países do Oriente Médio são países bastante populosos. Então aquele jogo que o Mao Tse Tung já tinha feito há mais de meio século atrás. Morre metade, eu fico com metade para dominar. Então preste atenção no que está acontecendo, tá certo? Porque não é
discurso trágico, não. Mas esse ainda não será o último, já se sabe disso. Esse não será o último surto de um vírus que vai aparecer, de uma bactéria que vai aparecer. Né? E pense bem, entendam, nós estamos vivenciando um novo modelo de guerra. Né? E esta guerra não é simplesmente entre países. Esta guerra é uma guerra em que o comunismo, que quer se tornar um regime global, criar uma ditadura global, quer destruir a civilização ocidental. Como isso vai acontecendo, quais os países são os mais atingidos, isso é uma outra coisa para se estudar e se observar. Mas este é o objetivo. Nós estamos vivendo um novo modelo de guerra. Então, tentem enxergar isso, para não ficar aí passeando nesse politicamente correto imbecil. Tentem enxergar isso, porque além de compreender melhor o que está acontecendo, facilita também que nós possamos tomar as nossas medidas protetivas, pessoais e coletivas. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e nos encontraremos no próximo vídeo.